Olá, o episódio de hoje é com uma pessoa muito legal que eu conheci assim, rapidamente a gente já criou um vínculo muito bacana e que hoje está aqui no Totalks, que é uma jornalista, só podia ser, né, para sair falando muito, né, e tudo praticamente, é a Fabiane Madeira. Ela é jornalista, especialista em reputação e gestão de crise. Exatamente. Fabiane, Obrigada. que legal te ter aqui, né? A gente se conheceu Na FBV. na FBV agora, uma semana, quer dizer, o programa é gravado, então não é uma semana, aqui a gente fala isso também, não tem problema, mas foi recentemente, Foi né? recentemente. Que legal, prazer te ter aqui, Fabiane. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bárbaro. Então começa falando um pouquinho para todos nós aqui, até desmistificando o que é reputação e também como se faz gestão de crise. Duas perguntas super fáceis, né? Super fáceis. Temos o quê? 4 horas? 5h30. Bom, para ser bem concisa, assim, e ficar fácil, reputação é o julgamento que o outro faz sobre a gente ou sobre a nossa marca, né? Então é o mesmo processo. Então, o que que acontece? Eu não domino a reputação, né, eu não consigo dominar a reputação que tu tens sobre mim, por exemplo, então vou me usar como exemplo, né. Mas eu posso gerar, créditos ou vieses positivos de forma intencional, para que tu forme um julgamento que seja bacana, que seja positivo e tu me tenha como uma reputação positiva. Por que isso? Porque em algum momento vai acontecer algum problema. Né, todo mundo tem algum problema, algum deslize ou, enfim, se a gente falar de um varejo, uma mercadoria que não chega, enfim, a gente sempre tem um problema. Tu vai criar uma poupança lá de vieses positivos, e daí quando tu tiver algum problema, tu saca um pouco desse saldo positivo. Então reputação é isso, é o julgamento do outro, mas que eu gestiono, ou seja, por isso é gestão e não criação de reputação, mas que eu gestiono de forma intencional. Ou seja, não é sem querer querendo, é com estratégia e intenção. Uma dúvida bem comum, assim, Silvia, é que as pessoas acham que normalmente reputação é comunicação. E, na verdade, a reputação não é comunicação. Eu faço como se fosse um filtro, assim, né, pensando no funil de venda. A gente tem lá os propósitos e valores da empresa, tu vai ter a estratégia do negócio, aí tu tem a reputação e daí sim a comunicação. A comunicação opera a tua estratégia de reputação, como se fosse uma lente entre a estratégia de negócio e a estratégia de comunicação. Basicamente, esse é o rápido da reputação, resumo, assim, né. E daí depois, acho que seria legal a gente falar, sobre o que que forma a reputação, Isto. né, não sei se Não, pode, vai. pode, vai solto, isso é importante. Também eu ia comentar que ela também é a comunicação também é circular, né. Exato, é um processo que não É um acaba processo que não nunca. acaba. Exato, ela é de longo prazo, ela é uma jornada, ela começa e não termina, né, então tu vai fazendo ciclo sempre, né, e são 3 fatores importantes para a gente criar reputação. Tem 3 Cs, né, que eu falo sempre, que daí fica fácil para o pessoal lembrar, é gerar confiança, é ter constância na mensagem e ter coerência nessa mensagem, entre o que eu falo e o que eu faço. Não adianta eu falar que respeito os direitos das mulheres, por exemplo, e se acontece algum problema com uma colaboradora minha, eu não dou apoio para ela, né. Então, é é o que eu falo e o que eu faço tem que andar juntos. Esses são os 3 Cs que geram reputação. Então, se a gente não sabe o se uma determinada estratégia está correta, a gente procura ali, tem coerência, tem constância e gera confiança, a gente está no caminho certo para gerar reputação. É mais ou menos como é com uma pessoa, com a gente, né, ou seja, tu tem que ter, essa questão toda de ser verdadeira, né, ou seja, Exato, tu tá dando uma mensagem, como se fala às vezes dupla mensagem, né, tu dá exato. uma mensagem, mas tu faz uma outra coisa. É uma É incoerência, uma né. incoerência, sem Exato. dúvida, né. E é exatamente isso, Silvia, é exatamente o que a gente sempre fez com o nosso vizinho, Uhum. né. A gente não tinha um vizinho que a gente dizia: "Ah, aquele ali é fanfarrão, ah, aquele outro só gosta de festa".
É julgamento. É. Ele tem reputação de festeiro ou fama, né, só que agora isso chegou no mundo das empresas, e essa é uma moeda cada vez mais importante para as empresas. Sem dúvida. E aquela frase, né, que todo mundo fala assim, bem ditadinho assim, né, "A primeira impressão é que fica". Como é que tu vês isso? Como é que tu percebe? De que forma, né, as empresas podem se é uma impressão boa, ok, vai seguindo o baile, né, mas se não é, como quebrar isso e como buscar essa reputação. Olhando para dentro, né, entendendo o que quais são os teus inegociáveis. A primeira impressão sim fica, mas a gente pode depois mexer nela e conseguir, eh, alterar essa percepção, né, principalmente se ela é negativa, a gente vai conseguir trazer isso, mas esse é um trabalho de longo prazo. Uhum. Né, claro que cada caso é um caso, mas sim, é possível, né, a gente fazer, essa gestão e melhorar, a reputação da marca, mas olhando sempre de novo para dentro. A gente começa de dentro para fora, porque não adianta eu falar para um cliente ou para algum fornecedor, por exemplo, que a gente às vezes esquece dos fornecedores, né, que são públicos bem importantes, eh, que eu sou o bom pagador, se eu não sou. Né. "Ah, mas é a minha pessoa do financeiro que esquece". Bom, então vamos conversar com a pessoa do financeiro, vamos colocar tecnologia aí para que isso não afete a minha reputação como pagador junto aos meus fornecedores. Então, a gente pode fazer esse ajuste, né, só que como eles são movimentos institucionais, né, eles são movimentos mais devagar, mais Mas isso tem muito a ver com que a palavra que estava falando, né, da coerência e com a verdade, né, ou seja, sim, se a tua empresa é isso, ela tem que estar em todos os departamentos. Ela sim, tem que ter uma fluidez interna, sim, né, obviamente, porque é o teu pensamento, é a tua forma, faz exato, parte do teu propósito, né, da exato. tua história. Por isso que é gestão também, e é uma Exato. gestão interdisciplinar. Ela não está lá na comunicação, ela não está no marketing, ela não está no RH. Ela Ela tá no DNA, né, ela tem que estar no dos DNA, povos. exatamente. A empresa precisa entender, a empresa como um todo precisa entender que esse é um ativo importante, né. Só para dar um contexto, assim, a Universidade de Oxford fez um levantamento, uma pesquisa com as 120 maiores empresas do mundo, né, as mais valiosas, e chegaram à conclusão de que 80% do valor delas, listados em bolsa, não tem a ver com estoque, nem com market share, nem com patentes, nada disso, tem a ver apenas com o julgamento que os clientes fazem dele, ou seja, é marca, é branding, é reputação. Imagina 80%. É muita coisa, né, a gente falar em termos de 80%, né, de reputação. Então, não dá para não dá para esquecer desse ativo, né, e muita gente nem sabe exatamente o que que é, e também não trabalha esse ativo, né, e que, como tu bem disse, ele precisa ser de toda a empresa, não só de um setor. É, exatamente. A gente estava falando antes, né, eu assisti outro dia a palestra do Rony da Reserva, né, e ele estava falando muito isso, as coisas têm que ser, tem que ter uma plasticidade interna dentro da empresa, né, tem que ver porque isso vai para o cliente, mas ele chega no cliente através de quem? Através da equipe, através das Exato. pessoas, né, e muito também essa questão de poder levar com que o feedback, por exemplo, se fala muito isso, né, e eu costumo falar muito aqui internamente com a equipe. O feedback não é de um só, do gestor, vai do líder para quem está sendo mas também tem que vir de lá para cá, Sim. né, as correções têm que ser porque quem está na linha de frente muitas vezes tem coisas, muitas vezes que a gente não percebe, e ter esse julgar do outro também é importante para tu corrigir. Sim, a gente não consegue ver tudo, né. E tu Óbvio. e tu tocou num ponto que é fundamental, que é a relação entre as pessoas, né. A gente fala sempre do CNPJ, né, "Ah, é a empresa isso, a empresa aquilo", mas o CNPJ é uma entidade que agrega pessoas. Então o CNPJ não existe por si só, ele só existe com as pessoas com CPFs que estão ali dentro. Eh, Se eu não ouço e eu não tenho diálogo, aí seja com o meu cliente, seja com o fornecedor ou com o meu colaborador, não se constrói mais, né, uma empresa forte, resiliente, principalmente.
Não é como antigamente, né, que o dono dizia e era isso e era lei. Hoje não, a gente precisa ouvir as pessoas e as pessoas querem diálogo. Elas não querem só ir lá e falar, eh, para o fulano ou para o cicrano e depois não tocar mais não receber nenhuma resposta, nenhum feedback, Sim. né. E a questão do teu trabalho como gestão de crise, né, que está muito alinhada com a questão de reputação, né, não Total, total. Na verdade, eu comecei com a gestão de crise, né, e da gestão de crise, principalmente ali um pouquinho antes da pandemia, eu já estava estudando sobre reputação, e daí na pandemia estourou e a gente nunca usou a nossa reputação tanto quanto usamos agora na pandemia e agora na na enchente também. enchente agora foi muito. Foi muito, né, É, eu não sei como é que foi para ti, mas um exemplo claro, assim, né, tinha dinheiro que eu não na minha conta que eu não sabia nem de quem era, né, os meus amigos, de São Paulo, de Brasília, de Salvador, onde eu morei, me mandavam 2.000, 3.000 e eu só pensava no imposto de renda, né, eu disse: "Meu Deus, o que vai acontecer?". As pessoas nem me conheciam, é. sabe. O chefe do meu marido, o diretor da empresa dele, mandou dinheiro para minha conta para ajudar as pessoas, porque sabia que ia ser bem gasto, né, que não ia ser desviado, ou seja, é a minha reputação com as Sem pessoas. dúvida. Felizmente é uma boa reputação. Mas e a gente usa, né, esse capital reputacional. Mas como eu estava te dizendo, a gestão de crise, a reputação é um dos ativos fundamentais. Por quê? Porque eu vou criando como se fosse uma poupança, né, onde eu vou lá colocando moedinhas positivas de reputação, né, e quando eu tenho algum problema, eu tiro moedinhas desse cofrinho, dessa poupança, né. E eu tenho que sempre manter ela bem cheia, para que quando eu precise tirar, seja tranquilo para tirar, né. Eu não Não eu vai não te quebre descapitalizar, né. exato, eu não É. quebre, né, ou eu não acabe com a marca da minha empresa, né. Usando, assim, um exemplo que é notório, enfim, a gente pode ver, as construtoras que tiveram todos aqueles problemas, né, escândalos, políticos e de desvios, elas trocaram de nome. E ainda assim estão tendo dificuldade para É. conseguir retomar, porque a reputação ficou tão abalada que foi muito difícil. E até tem um efeito ruim, um efeito dominó para outras, porque às vezes não é a daquela marca, mas é como são construtoras, então acaba se bom, as construtoras de um modo O geral. setor Não, o inteiro, né. setor inteiro, É, né, e não é isso, então também é exato. ruim porque acaba respingando muitas vezes, né, no É, aquela velha história, né, "Diga-me com quem andas e te direis quem és", exatamente. né, então acontece isso e muitas vezes é até isso, é um setor inteiro que é prejudicado ou às vezes tu tem uma parceria com a empresa e daí tem problema na empresa e tu acaba sendo também afetado. Então a gestão de crise ela coloca a reputação, também de novo como um dos fatores, né, mas o meu objetivo quando eu estou gerindo uma crise, é que tu saia o mais rápido possível, que a empresa saia o mais rápido possível com o menor impacto possível, né. Nem sempre é possível. E uma coisa assim que falando como é importante esse estoque, né, da reputação, Uhum. assim, porque quando tu entra numa crise e tu tem um estoque alto, positivo, tu consegue, né, sair mais rapidamente disso. Isso me lembrou muito quando a gente teve em 2007, né, que teve o incidente aqui no Shopping Total, que uma parte dele, lembra, né, teve Uhum. o incêndio, Sim. né, e pegou fogo numa parte do shopping. Uhum. E rapidamente, né, a imprensa veio da noite para o dia, eu ainda brinco, né, disse: "Ainda bem que eu tinha pintado meu cabelo", naquela época eu não usava cabelo, assim como eu uso, né, Aham. então ainda bem que eu tinha pintado o cabelo, porque, cara, assim, ó, em meio milímetro de segundo tu tá com a imprensa ali No para teu passar cangote. informação, e aí gestão de crise, e eu tive uma sorte dentro de todo aquele problema que 3 meses antes eu fiz um media training com o Túlio Milman, até Ah, hoje eu conto sim. isso para ele. E nesse curso, eu fui escolhida a ser porta-voz de uma empresa que tinha tido uma gestão de crise, mas de um crime passional Ai, sim. dentro da empresa. E aí aí ele disse assim: "Eu vou te ferrar, eu vou te ferrar, eu vou ser aquele jornalista chato", É eu isso. ainda brinquei: "Assim como tu é, né, Túlio", tal, enfim, né, brincadeira. Mas voltando para a história da reputação, tá, aí teve essa questão toda, tal, e
Quando foi acabou tudo, o shopping voltando ao seu normal, tal, uma vizinha do shopping, claro que tiveram uma série de outras coisas no meio, Uhum, que foram muito emblemáticas e até muito emocionais, assim, né. uhum. Mas uma vizinha do shopping, uma menina, ela tinha na época estava recém entrando na arquitetura, né, a Grazi, o nome dela, até hoje lembro bem dela e tudo mais. Ela ligou e queria falar com alguém do marketing e me passaram. E aí ela disse: "Oi, tudo bem? Eu sei que vocês estiveram dizendo, vocês vão reinaugurar, vão fazer uma abertura agora total do shopping e tal. Eu queria saber se eu podia organizar um abraço no shopping". Gente, não tinha rede social ainda naquela época, não tinha Ai, que Instagram, não legal. tinha Orkut, acho que estava recém começando, sei lá. Telefone aqui. Eu disse: "Como é que é? Eu quero Claro, dar um abraço no agora. shopping". Não, eu primeiro que eu desandei a chorar, né, porque estava Claro, aquele porque a estresse, aquela gente tá no adrenalina toda. estresse, né. E eu disse: "Sensacional, o shopping é inteiramente teu, o que que eu posso te ajudar?". Eu ainda, né, Aham. ou se e eu tinha um prazer em dizer para as pessoas que aquele abraço e realmente ela fez, ela organizou, daí a gente trouxe alguém para cantar e tudo mais, mas eu tinha o prazer em dizer que aquilo não tinha sido uma ação de marketing, nossa, pensada, aquilo veio de uma Da pessoa da comunidade. Isso é comunidade, gente. Então isso maravilhoso, é né. maravilhoso, né. Isso é o que a gente chama tecnicamente de licença para operar, né. Bah! Então, assim, tipo, tu tem a tua vizinhança do teu lado, isso é É, maravilhoso, né, e quando isso vem do teu público, né, é maravilhoso, assim, porque se isso referenda tudo que tu vai construindo, toda a história, por isso que é longo é, prazo, né, então, isso é muito bacana, assim, ainda mais vindo de uma menina, enfim, né, tem todo esse olhar, sim, assim. E nesse momento que tu tá tão fragilizada, e daí tu falou uma coisa que eu acho muito importante, assim, de falar sempre de gestão de crise. Você me pergunta: "Ah, qual é a tua dica principal para gestão de crise?". Chame alguém de fora. Porque a gente está muito emocionado, é, né. Eu sei porque eu já passei por crises, né, então assim, quando tu vê, é isso, tu tá chorando na frente da imprensa, porque é o teu negócio ou é o negócio para quem tu te né, para o qual tu te dedica diariamente, ainda que não seja teu, mas, né, que tu trabalhe nesse negócio, enfim, ou às vezes é um negócio de família. Então chama alguém que entende, né, porque a imprensa não tá ali para necessariamente te culpar ou te perseguir, ah, e precisa dar informação, precisa né, dar claro. informação, como nesse caso do E é incêndio, que é é que nem nós, a gente. utilidade pública, né. Exato. E a gente aqui também, né, falando, né, na plano de contingência, por exemplo, marketing, né, tem que estar na linha de frente Tem, e tem que falar a verdade e exatamente. o que E eu o mais aprendi muito rápido e o mais possível. rápido possível, Exato. né, não tem que, É. esconder nunca foi um perfil, né, não é o meu perfil e isso é Aham. outra coisa que é importante também, né, É. que é dentro da A coisa de uma liderança tem que estar empresa, né. alinhada, né. É, Porque é a liderança que faz o jogo pulsar, né. Faz o como disse o sentir, né, o é, salão, enfim. É a mesma coisa, é a liderança que faz. Se a liderança não compra, né, e não tem esse perfil, o resto não vai para as outras camadas da empresa. Então por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre isso, né, e daí eu sempre brinco: "Não batam na madeira", no caso eu, né, na crise, mas a assim, crise né, claro, tipo, né, Fabiane vou Madeira, bater não na bata madeira e madeira, né. nada vai acontecer. Eu Não, digo: "Não adianta me bater, porque é, sim, vai acontecer". E é. com a rede social a gente só se pergunta quando, né. Então, assim, não é se vai acontecer, é quando e qual o motivo, que a gente muitas vezes nem sabe, né. Então, quem não está preparado tem muito problema para reagir, né. E a gente está falando de crise de vários tipos, tu falou de incêndio, mas a gente tem vazamento de dados, né. Hoje todo Hoje tá mundo muito, né, teve uma época Renner, né, teve exato. Não, essa semana agora teve teve sexta passada teve um vazamento da Adidas. Eu é, recebi o e-mail deles, porque eu sou, cadastrada lá no Adclub, recebi o e-mail deles dizendo que meus dados tinham sido expostos, explicando toda a situação, dizendo quais os dados que poderiam ter sido expostos, o que eu deveria fazer, que no caso é nada, né, e o que que eles estavam fazendo, de uma forma muito transparente, sabe. E isso foi na sexta, eu recebi na segunda esse e-mail, né, até coloquei como de um exemplo positivo, porque normalmente as empresas demoram muito e não falam, né.
E vazamento de dados está cada vez mais comum, né, é considerado um dos 5 maiores ameaças, né, no mundo inteiro, quando a gente vai olhar os riscos internacionais, né. Então, imagina uma pequena empresa, com aquele monte de cadastro de cliente, né, eles são responsáveis. Sim. Então, isso é gestão de crise, né. A gestão de crise começa desde um simples, às vezes a gente faz e É, nem isso, percebe. desmistifica um pouquinho, porque as pessoas acham que gestão de crise que crise é uma coisa enorme. Enorme, Crise é qualquer coisa que te gere um desgaste um que desgaste. então, por favor, Primeiro fale. existem incidentes e existe crise. O incidente, claro que cada empresa define o que ela considera como incidente e o que ela decide. Por isso que é importante fazer antes. O Uhum. que ela determina como incidente e o que para ela vira efetivamente uma crise. A crise bem gerenciada é a que não vai para a rua. É a que a gente consegue conter na empresa. Por isso que é importante eu trabalhar também o meu público interno, né. Mas o incidente vai desde do cliente que caiu na tua loja, bateu a cabeça. Como é que tu lida com aquele cliente, né? Pode acontecer, estamos Sim, num dia de acontece, chuva. a gente vive isso todo dia no Exato. shopping. Então, assim, isso é um incidente. Como é que eu vou agir com relação a isso? Eu tenho que a minha equipe de segurança vai agir dessa forma, e daí tu vai ter lá um protocolo quando isso acontecer. Comércio, né, normalmente a gente tem um protocolo, é claro, a gente olha sempre para coisa ruim, né. Eu sou sempre o cavaleiro do apocalipse, mas é assim, assalto, Sim, com vítima, sem vítima, né. E e daí por aí vai, né, encheu, não encheu, encheu até onde, agora que, é. né, a gente colocou aí nos cenários dos clientes agora a questão da enchente, né. Mas tem coisas simples, como eu te falei, escorregou. O próprio colaborador que não conseguiu chegar, por exemplo, e a gente tem que acionar outro, mexer na escala, isso é um incidente, isso é uma gestão de crise. Não chega a ser uma crise de imagem, mas é uma crise para o negócio, né. Então a crise de imagem é quando isso vai para a rua, né. Mas é a mesma coisa, o incêndio. Tu tem que ter as suas brigadas de incêndio, treinadas, tu tem que, saber o que que tu vai falar para os teus lojistas, em que lugar tu vai acioná-los, né, aonde tu vai acionar, em que momento a imprensa vai ser acionada, aonde a imprensa vai ficar, né, porque eu não posso expor, né, então, se Claro. eu tenho alguma vítima, a imprensa tem que ficar longe, a imprensa não pode ficar perto, porque senão a gente toma um processo também por expor a vítima. Então essas coisas todas têm que ser. É, e hoje com rede social é pior ainda, né, porque É. como tu falou bem isso, né, em vítima, daqui a pouco tem um acidente ou alguma coisa assim, né. Exato. E Isso muitas aqui vai direto, né. eu sempre falo, né, que o fogo amigo é um dos nossos fatores aí de crise sempre, porque é isso, acontece qualquer coisa, tem sempre alguém filmando, né. Primeiro as pessoas filmam, depois elas reclamam, É, né, depois então ajudam. e depois ajudam. Primeiro filmam, reclamam, depois ajudam. Claro, não dá para Exatamente. generalizar, né, Não, obviamente, mas a mas, gente sabe que é muito natural do ser humano isso. exato, é muito natural. E daí assim, uma lancheria. Veio uma ervilha, uma larvinha dentro do negócio. A gente sabe o que acontece. Vira um escândalo. Vira um escândalo, entendeu? Daí eu brinco às vezes, né, por isso tem que ser uma pessoa de fora, porque eu vou chegar e vou dizer: "Não, é só uma larva, calma", Uma larva é uma larva, gente. né, é proteína, Que bom, não tem muito agrotóxico. é proteína, se tem larva é porque tá bem, brincadeiras à É, parte. claro, claro. Mas é isso, tu vê como é simples ter uma crise, né, é muito rápido para ter uma crise. Às vezes é um story que a gente faz e que as pessoas interpretam do jeito errado. Então, assim, a crise tá aí, né, e vai ser cada vez mais comum, né. Infelizmente a gente vive um cenário, a gente até comentava, né, um cenário de policrise, né, É. policrise já é pouco, e não é para assustar, mas é isso, a gente tá vivendo camadas e camadas e camadas de problema. E daí tu escolhe, A bate na madeira e reza para não acontecer é, nada, ou tu te prepara. Eu prefiro sempre me preparar. sem dúvida, sem dúvida. Até porque, isso está falando, né, a questão da reputação é julgamento. E isso é uma coisa muito natural das pessoas e com a questão até da exposição muito em rede social também, para julgar numa rede social, gente, as pessoas entram no teu perfil, na tua história e pronto, É. E paciência.
E na rede Faz o social quê? todo mundo é um leão, né? É. Quando chega Todo na mundo nossa entende tudo. frente é um gatinho e todo mundo tem argumento e todo mundo é especialista naquilo e todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Então, até porque raramente a gente se manifesta a favor, né? Exatamente, Vamos olhar o nosso exatamente. comportamento, né? Dificilmente tu vai lá e te manifesta a favor. Normalmente tu te manifesta também metendo pau, né? De uma forma negativa. Então é a mesma coisa, é o mesmo. Eu tive uma única gestão de crise, uma única, que 90% dos comentários, mais até, dos comentários da rede social era defendendo a marca. Uma empresa de 30 anos, do ramo de alimentação. Um único caso. O resto é sempre pauleira, sempre pauleira, pauleira, pauleira. Se a empresa não está acostumada, preparada e não tem alguém com pele grossa, É, isso aí, tem que ter uma musculatura, tem, né, em todos os sentidos, tem. né, física e mental para poder segurar uma onda que Exatamente. E a gente viu muito agora na enchente, né? é. Eh, o o estresse que foi, né, e até o próprio como é que a gente se organiza, né, como é que a gente E até isso, né, da enchente também é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar que isso tem a ver com a reputação, né, mas às vezes a naturalidade como as coisas chegam até ti, né, então, por exemplo, o negócio da enchente, de novo aqui no Shopping Total. Como em setembro a gente já tinha tido, quando deu aquela primeira enchente na serra, né, no aham, sul ali e tal, a gente fez um trabalho muito forte já com a Defesa Civil, mandando doações, né, a própria Diane Guerra, a gente sempre tinha uma, né, a gente tem uma relação muito legal, assim, com ela de tipo, para onde tá precisando, eu leio as coisas que ela coloca, eu digo: "Diane, me diz para onde eu mando". exato. Então já vai, né, a gente é muito ligado nesse sentido. E já no dia 3 começaram a chegar doações absurdas aqui no shopping, sem a gente ter colocado nenhum post, sem ter dito absolutamente nada. Por quê? Porque o shopping já é visto como um Uma local, a gente referência. tem uma loja solidária que a gente chama que tem que doar o ano inteiro, e tem realmente todos os dias tem coisas chegando. Então já é uma referência, então as pessoas já nos enxergam desse formato, né. Exato, e tem uma boa reputação de fazer as coisas chegarem ao seu destino, né, Exatamente. então é exatamente isso, vocês têm um capital importante, são vistos como referência, né, e as pessoas enxergam o que vocês fazem depois. Então isso é o melhor dos mundos, né, talvez seja por isso que a comunidade defende, né, É. abraça quando tem algum problema. É. Mas é isso, é estar perto do teu público ainda que ele não seja teu consumidor, que ele seja só teu vizinho. Né. Então, a crise é exatamente isso, a gente se prepara para a crise antes. Como tu disse: "Ah, eu tenho um bom relacionamento com a Giane", isso é se preparar para a crise, porque se algum momento acontecer alguma situação, ela com certeza vai te procurar, vai te ouvir, porque tu já tem uma relação de confiança É. estabelecida com ela e com constância. Né, e com coerência. Então, tu vê como é simples quando a gente olha assim, né, mas é isso, é uma construção, né, por isso que nunca tá pronta, tá sempre e por isso que crise e reputação andam muito juntos, né. É. E E eu achei muito legal o que tu falou, né, que reputação, não se cria, né, se faz uma gestão disso, porque esse olhar que o outro tem de ti, tu não tem o domínio, né. exatamente. E muitas vezes as empresas que são mais maduras nesse sentido, a reputação entra no na decisão de negócio. Né, por exemplo, Itaú, uma das maiores empresas, né, do Brasil, enfim, se não for o banco, eu acho que é o maior, né. Eles têm um comitê de reputação, que faz parte do comitê decisório, de novos investimentos, aplicações, enfim. E daí esse comitê, ele não barra nada, né, ele não tem o poder de barrar um projeto que eles vão financiar, por exemplo. Mas ele tem poder de ele dá um parecer e diz: "Ó, isso aqui nos traz perigo para manchar a nossa reputação. Isso passa tranquilo". Por exemplo: "Ah, vou fazer uma barragem", vai financiar uma barragem na Amazônia que, sei lá, vai pegar uma área indígena, tã-tã-tã-tã. O comitê de reputação vai lá e diz: "Ó, dá para fazer se vocês quiserem, porém o nosso parecer é de que não faça, porque isso fere o nosso princípio esse, aquele outro, aquele outro. E daí o banco decide se vai fazer ou não, né, mas entendendo que vai ter um prejuízo, Claro. né. A gente está falando do Itaú que tem, né,
comitê de reputação gigantesco, enfim, que daí tem gente do RH, tem gente de TI, tem gente do marketing, tem gente da comunicação, tem gente de continuidade de negócio. Então, né? Mas isso a gente pode fazer no nosso negócio, né? Sem Reúne. dúvida. É. E tu também me fez lembrar uma história, né? Que, a gente estava com um time de marketing e ia ter uma pessoa, não vou citar nomes, enfim, uma pessoa global aqui, né? Uma artista. E aí casualmente era Dia dos Namorados, ação de namorados, e a pessoa ia estar aqui, mas é uma pessoa muito absurdamente polêmica e que não tem a ver com o público do shopping em si, Aham. né? Por que não tem a ver com o shopping em si? Porque o shopping, ele é múltiplo, né? Tem Uhum. criança, tem jovem, e quem é o cliente do shopping? O nosso cliente da administração do shopping é o É lojista. lojista? Esse é o nosso cliente número 1. Então, ia ser uma coisa. E aí, e a ideia diz, mas acho que não tem a ver, não tem a liga, mas o time lá insistindo. E eu disse, tá, vamos, para não dar aquele não, Aham. não, né, tá. Vamos Eu olhar. disse, deixa eu perguntar para alguns lojistas o que que eles pensam sobre esse assunto. Perguntei, obviamente, não, né, não. Aí eu voltei pro time e digo, gente, assim, ó, vamos lá, se a gente colocar e trouxer, né, essa figura para cá, e vier uma enxurrada de haters nas redes sociais, vocês seguram a onda? Não, sabe o que que é? Não, então não vamos trazer. Simples. É É. simples. É ver até que ponto isso é importante para o nosso negócio e até que ponto a gente segura essa estrutura, né? Porque tu vai ter quem te ama, quem te odeia e quem te deixa, Sempre. né? Exato. Sempre. Tu vai sempre, Sempre. né? Tu vai estar sempre angariando novos e perdendo os que já tinha. O que a gente precisa fazer é perder o mínimo possível, porque esse é difícil de reconquistar, É. né? A gente consegue, claro, mas tem brigas que a gente não precisa comprar. Essa é a honra, Exatamente. né? Então, assim, e tu fez super certo. Vou lá ouvir o meu lojista, né? E se faz sentido, beleza. Se não faz, não tem por que investir dinheiro e depois tempo e dinheiro para resolver uma crise que tu mesmo gerou, né. Claro, e não é o meu ego, né? Não é da funcionária, do colaborador, seja o que for, né? Não, é uma Exato, empresa, né? exato, exato. E daí uma coisa que eu sempre falo também, né, tipo, cara, e é óbvia, mas a gente tem que dizer o óbvio, né. Não adianta fazer comunicação porque é legal, porque é bonito, porque, fulano tá fazendo, o outro shopping É. tá trazendo, sabe. Isso tem a ver com o teu negócio? Isso tá lá no na falando com o teu lojista? Senão teu concorrente pode trazer a Globo inteira. Talvez não faça sentido para o teu negócio. E tá tudo bem. A gente tem que parar de dizer: "Ah, o fulano faz isso, então eu tenho que fazer também", né. É. O fulano faz aquilo, então eu tenho que fazer. "Ah, eu tenho que estar no TikTok", tá, mas se tu é uma loja 60 a mais, tu não tem que estar no TikTok, sabe. Tu tem que estar provavelmente no Facebook, Exato. né, e no São as Instagram. coerências, né? Exato, é entender o teu cliente, né. E foi exatamente isso que tu fez, então por isso que deu certo. Fabi, que legal, que bom, né, esse papo nosso, a gente começou a se conhecer um pouco mais aqui, Aham. inclusive, né, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, de uma sugestão, assim, uma dica que tu tem para dar, principalmente para o varejo, que é o nosso negócio aqui, para quem não tem, nunca pensou nisso, como começa, como faz, enfim. Bate na madeira ou Não. Não, essa é a última não, parte. né? Não, a fórmula, vamos dizer, é assim: vai lá, vê os teus inegociáveis a partir das tuas crenças, dos teus propósitos, dos teus valores. Coloca numa planilha, né. Vai lá, pega um A5, é um A3, né, A maior, 3. e coloca isso. Dali, tu olha, tá, o que que disso aqui, o que eu faço hoje responde a isso, né, tá coerente com isso. Né. "Ah, é a minha liquidação, é isso, aquilo, aquele outro", tá. Isso tanto em ações sociais, quanto na forma como tu trata teu fornecedor, o teu cliente, o teu colaborador. Olha o que tá certo, olha o que tá errado. Toda empresa tem problema, esse é um fato, né. Não é ter uma empresa perfeita, reputação não é ser perfeito. É, tem um problema, sou maduro o suficiente para entender esse problema e resolver esse problema. E depois comunicar as coisas boas. Então é isso, a gente tem que resolver o problema sem dar mais trabalho para quem teve o problema, né, porque às vezes é isso:
Tem que trocar tal coisa e a pessoa tem que ir na loja tal, da rua tal, do não sei o quê, e vira uma confusão, né, para o cliente. Mas enfim, elenca isso, vê o que que tem de errado e o que que tem de certo, né, de positivo e de negativo. O que tem de negativo, o que que eu consigo arrumar rápido? Ah, isso, isso. Arruma. E o que tu tem de positivo, dá à luz, né. Então tu embasa as tuas estratégias, a tua comunicação, o teu marketing em cima daqueles que são positivos e que estão funcionando, enquanto tu corrige os outros que tu vai conseguir ou não fazer. Faz a estratégia de comunicação, mede, volta tudo de novo, olha lá para os inegociáveis, vê o que que deu certo, o que que não deu. Ah, já corrigi tal coisa, começa a dar luz para aquilo e começa o ciclo todo de novo. É sempre assim, né. Então acho que esse é o acho que essa é a dica, assim, de ouro. De ouro. É, tipo, faz sozinho, sabe, uma gestão. Ah, eu tenho os meus inegociáveis, o que que tá bom, tá ruim, resolve o que tá ruim, o que tu consegue, né, e dá luz para o que tá bom, e daí começa tudo de novo, né. E não esquece que não é só o cliente. Eu acho que isso é importante, né. Fundamental. A reputação ela nos ajuda de várias formas. Então, por exemplo, se tu tem uma boa reputação se tu tem uma reputação de bom pagador, tu paga menos taxa de juros, uma taxa de juros menor quando tu vai no banco. É o teu score, né, de crédito. Isso é reputação, né. Tu consegue atrair melhores funcionários, melhores colaboradores nos processos de seleção. "Ah, mas isso não me faz ganhar dinheiro, Fábio". Faz, porque tu economiza tempo com treinamento e com seleção. Né, ele te dá possibilidade de novos negócios, né. "Ah, vamos fazer uma collab do Shopping Total com determinada marca". Se tu não tem uma boa reputação ou essa outra marca não tem uma boa reputação, tu não vai querer juntar a tua marca com a dela, né. Isso também é uma vantagem. Ou abre um novo mercado, ou consegue um novo sócio, ou abre capital, e daí a gente vai, né, tem aí uma infinidade. O importante é entender, né, aonde tu quer chegar e com quem que tu tem que falar, né. A imprensa é outro público importante, né, para quem já tem um Uhum. um tamanho, assim, mais considerável, para que tu possa ter uma relação anterior. E é isso, não esquece só do cliente. E, por exemplo, que nem o teu caso, né, tu disse: "Ah, meu cliente é o lojista", mas na tua matriz de stakeholders, o cliente do teu cliente, que é o consumidor final, também é teu cliente. Também Então tu exatamente. tem A uma gente fala o número um é o se exatamente, a tu tem gente um cliente secundário, né, é porque não adianta. Tudo que tu faz para o teu lojista, tu tá fazendo para que ele reverbere lá no outro cliente, né, no cliente do lojista. Então é entender bem os teus públicos, assim, eu acho que essas são as 2 dicas fundamentais. que legal, Fábio, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, né. Eu acho Ai, que a que bom. gente tem que fazer um outro pegando temas bem específicos, porque eu acho que tu tem dicas aí muito valiosas, né. Ah, a gente pode Que falar com é as importante lideranças. isso. E eu acho que uma coisa que é importante, Silvia, mais uma, só pra gente finalizar. Quando a gente trabalha a reputação, todo mundo sai ganhando. Do colaborador ao dono da empresa. Por quê? Eu não quero vamos supor, vai sair do Total, né, vamos supor, em algum momento tu vai deixar a tua posição aqui no Total. Tu vai Como já sa aconteceu, eu já saí uma vez e voltei. Pois é, então É, tu vê, tu tinha tanto uma reputação boa com o Total, que tu voltou, mas quando tu foi para outro lugar, tu também carregava a reputação do Total contigo, né. Tinha a tua, mas também tinha a do Total, né. sem E dúvida. E eu então usei isso de uma forma muito positiva, inclusive, numa empresa que trabalhei que tinha, né, estava numa questão de recuperação judicial, vai, e tinha que negociar coisas, que é bem o que tu fala. E exato, quando eu falava quem eu era e: "Ah, do Total", sim, "Ah, tá", era outra história, exatamente, tu junta a tua reputação outra pessoal história. com a reputação do teu antigo empregador, É. né. Então, as pessoas precisam falar mais sobre isso e precisam trazer para dentro das empresas o assunto para que todo mundo entenda que é resultado. E também é importante para quando as pessoas, quando a gente, né, funcionários, entram para uma empresa, ela também já tem que de antemão saber qual é
e se tem a ver. Qual é dessa empresa, Sim. qual é a reputação, o que eu Sim. penso dela, como é que ela é. Liderança, né? Principalmente. Principalmente liderança. Por isso que hoje as pessoas querem conhecer a empresa, né? Todo mundo tem ali as empresas que a gente mais admira, que a gente gostaria de trabalhar. Eu tenho empresas que, mesmo eu tendo uma carreira de consultora, às vezes quando me procuram, brilho o olho, assim, né? Claro. Tipo, tu fica, porque, pô. Mas a gente tem que fazer escolhas, não adianta. E o varejista, ele precisa entender que publicidade é importante, mas publicidade paga a conta de amanhã. Reputação paga a conta de daqui a 20 anos, 30 anos, é longo prazo. As duas coisas são importantes, são estradas que andam juntas, né? Porque daí tu tá construindo legado. Então, é essa a importância, né? Puxa vida, então vamos encerrar esse Totalks com essa dica de milhões da Fabiane Madeira. Não bata na madeira, mas conversa com a madeira, mesmo que esteja fazendo conversa, né? Faz uma coisa. E para ti que está assistindo esses cortes aqui no Instagram, que as pessoas veem muito os cortes no Instagram, assista por inteiro no YouTube, porque a Fabi está dando muitas dicas, tem um conteúdo riquíssimo para ti, para tua empresa, para os teus negócios, tá bem? Então curtam, compartilhem e deem as dicas para o Totalks.